Presidência registra nos anais. Convido o deputado José Edmar a assumir a presidência dos trabalhos. Na impossibilidade do deputado Edmar assumir, convido o deputado Daniel Marques a secretariar os trabalhos. Solicito ao secretário que faça a leitura dos documentos sobre a mesa. Mensagem do governador do Distrito Federal. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 1040 de 95, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 86.312.283 e que se converteu na Lei número 980 de 15 de dezembro de 95, publicada no Diário Oficial número 442 de 18 de dezembro de 95. Mensagem do Executivo, número 252/95. Tenho elevada a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 1039 de 95, que autoriza o Poder Executivo a cancelar do orçamento de investimento do Distrito Federal dotações orçamentárias no valor de R$ 912.386 e que se converteu na Lei número 985, de 15 de dezembro de 95, publicada no Diário Oficial número 242, de 18 de dezembro de 95. Mensagem do Executivo, número 253/95. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 105/95, que dispõe sobre a participação dos servidores de carreira nas comissões de sindicância, inquérito administrativo e tomada de contas especiais na administração direta, autárquica, fundacional, empresas públicas e sociedade de economia mista do Distrito Federal, que se converteu na Lei número 981, de 15 de dezembro de 95, publicado no Diário Oficial, número 242, de 18 de dezembro de 95. Mensagem do Executivo. Tenho elevada a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 098 de 95, que cria o Centro Cultural de Sobradinho e que se converteu na lei número 982 de 15 de dezembro de 95, publicado no Diário Oficial número 242 de 18 de dezembro de 95. Mensagem número 255/95. Tenho elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 1012 de 93, que dispõe sobre a criação do setor de expansão econômica e administrativa da Candangolândia e da outras providências, que se converteu na lei 983 de 15 de dezembro de 95, publicada no Diário Oficial número 242 de 18 de dezembro de 95. Mensagem do Executivo, número 256/95. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 810 de 95, que desafeta a área pública de uso comum do povo no setor de habitações individuais norte, na região administrativa do Lago Norte, que se converteu na lei número 984, de 15 de dezembro de 95, publicada no Diário Oficial número 242, de 18 de dezembro de 95. Mensagem do Executivo, número 257/95. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 975 de 95, que institui critérios para autorização da conversão de 1/3 de férias em abono peculiar para servidores da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal e da outras providências, que se converteu na lei número 988 de 18 de dezembro de 95, publicada no Diário Oficial número 243 de 19 de dezembro de 95. Mensagem do Governo do Distrito Federal, número 258/95. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei
o projeto de lei número 1042 de 95, que aprova a pauta de valores venais dos veículos automotores do Distrito Federal para efeito do lançamento do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores de 96 e da outras providências, que se converteu na lei número 986 de 18 de dezembro de 95, publicado no Diário Oficial, número 243 de 19 de dezembro de 95. Mensagem do Governo do Distrito Federal, número 261/95. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 1043 de 95, que aprova a pauta dos valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, no exercício 96. Introduz alterações na lei número 6.945, de 14 de dezembro de 91, e da lei número 657, de 25 de janeiro de 94, e da outras providências, e que se converteu na lei número 989, de 18 de dezembro de 95, publicada no Diário Oficial, número 243, de 19 de dezembro de 95. Mensagem número 262 do Executivo do Distrito Federal. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 1041 de 95, que introduz alterações na Lei 7 de 29 de dezembro de 88, que converteu na Lei 987 de 18 de dezembro de 95, publicado no Diário Oficial número 243 de 19 de dezembro de 95. Mensagem número 263/95. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei complementar número 12 de 95, que institui o Fundo de Assistência Social do Distrito Federal, que se converteu na lei complementar número 8 de 19 de dezembro de 95, publicada no Diário Oficial 244 de 20 de dezembro de 95. Mensagem do Executivo número 264. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 692 de 95, que estima a receita e fixa a despesa do Distrito Federal para exercício financeiro de 96 e que se converteu na lei número 993 de 28 de dezembro de 95, publicada no Diário Oficial, número 250 de 29 de dezembro de 95. Mensagem número 265/95 do Executivo. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 977 de 95, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento do Distrito Federal no valor de R$3 milhões, que se converteu na lei número 994, de 28 de dezembro de 95, publicado no Diário Oficial, número 250, de 29 de dezembro de 95. Mensagem do Executivo, número 266. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 117 de 95, que destina a área do setor habitacional do Riacho Fundo para a instalação de atividades religiosas da outras providências, que se converteu na lei número 995, de 28 de dezembro de 95, publicado no Diário Oficial, número 250, de 29 de dezembro de 95. Mensagem do Executivo, número 267/95, tem a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência e aos demais membros desta augusta Casa Legislativa que decidi impor o veto parcial ao projeto de lei número 953/95, que dispõe sobre parcelamento de solo para fins urbanos no Distrito Federal e da outras providências por manifesta inconstitucionalidade. Mensagem número 1 do Executivo. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 165/95, que dispõe sobre a criação do Conselho de Assistência Social do Distrito Federal e da outras providências, que se converteu na lei número 997, de 29 de dezembro de 95, publicado no Diário Oficial número 2, de 3 de janeiro de 96. Mensagem do Governo do Distrito Federal. Tenho a elevada honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 229 de 95, que institui o Programa de Atendimento Laboratorial Institucional Móvel PALIM das doenças sexualmente transmissíveis do Distrito Federal e da outras providências, que se converteu na lei número 996 de 29 de dezembro de 95, publicada no Diário Oficial número 2, de 3 de janeiro de 96. Mensagem número 4 de 96. Tenho elevada a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 1336 de 94, que dispõe sobre a capacitação e formação de magistério da rede pública do Distrito Federal, que se converteu na lei 1008 de 10 de janeiro de 96, publicada no Diário Oficial de 8 de
número 8, de 10 de janeiro de 96. Mensagem número 5 de 96. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei 1060 de 95, que estabelece critério para revisão de remuneração de servidores públicos do Distrito Federal e que se converteu na lei 1007 de 10 de janeiro de 96, publicado no Diário Oficial número 8 de janeiro de 96. Mensagem do Executivo. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 978 de 95, que dispõe sobre a fiscalização de vias logradouros públicos visando a higienização das áreas urbanas do Distrito Federal e da outras providências, que se converteu na lei número 1006 de 10 de janeiro de 96, publicado no Diário Oficial número 8 de 11 de janeiro de 96. Mensagem do Executivo. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 1059 de 95, que fixa critérios para incorporação à remuneração dos servidores dos 10º por exercício de cargo comissionado da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, que se converteu na lei 1004 de 9 de janeiro de 96, publicado no Diário Oficial do dia 8 do 11, número 8, digo, de 11 de janeiro de 96. Mensagem número 8 de 96. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 938 de 95, que aprova o projeto de parcelamento do Centro Comercial Sudoeste, número 1, 2, 3 e 4, Centro Habitacionais Coletivas Sudoeste, na região administrativa do Cruzeiro, que se converteu na lei 1003 de 9 de janeiro de 96, publicado no Diário Oficial número 8, de 11 de janeiro de 96. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 1014 de 95, que cria a área de relevante interesse ecológico denominada Parque Juscelino Kubitschek e da outras providências, que converteu na lei 1002 de 2 de janeiro de 96, publicado no Diário Oficial número 8 de 11 de janeiro de 96. Mais ainda? Daniel, Quer que eu morra? hoje vai ser só leitura. Tomar essa aguinha aqui. Se acabar o colo, só leitura hoje. Chama a Peniel para continuar a leitura. Olha a metade, vou chamar. Quero jeton por causa disso aqui. Hein? Esse aqui eu já li. Mensagem número 10 de 96. Tenho levado a honra de comunicar a Vossa Excelência que sancionei o projeto de lei número 1127 de 93, que altera o dispositivo da lei número 258 de 5 de maio de 92, que cria facilidade de acesso aos portadores de deficiências físicas da outras providências, que se converteu na lei número 1001 de 2 de janeiro de 96, publicado no Diário Oficial número 8 de 11 de janeiro de 96. Como é que faz? Mensagem do Executivo, informando que sancionou o projeto de lei número 097 de 95, que cria o Polo Noveleiro de Taguatinga, publicado no Diário Oficial do dia 8 de 11, número 8 de 11 de janeiro de 96. Mensagem do Executivo, comunicando que sancionou o projeto de lei número 1363 de 94, que altera a denominação do Centro Poliesportivo Presidente Médici, que se converteu na lei 999, publicado no Diário Oficial número 8 de 11 de janeiro de 96. Mensagem do Executivo, comunicando que tem a honra de comunicar a Vossa Excelência que, ao sancionar o projeto de lei número 163/95, que altera o nome do Jardim Zoológico de Brasília para Jardim Zoológico de Brasília Sargento Silvio Delmar, e da outras providências, Hollenbach, e da outras providências, que se transformou na lei número 1009, de 12 de janeiro de 96, publicada no Diário Oficial, e exercer o direito de veto parcial que incidiu sobre o parágrafo único do artigo 2º, por considerá-lo contrário aos interesses públicos. Mensagem do Executivo. Tem a honra de prestar contas da administração do Distrito Federal referente a 95, em cumprimento ao disposto nos incisos 9 e 12 do artigo 100 da Lei Orgânica. Convido o deputado Geraldo Magela Pereira a assumir a presidência dos trabalhos. Solicito que o deputado Peniel Pacheco secretarie os trabalhos da sessão
e faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Para ler isso aqui? Mensagem 015, de autoria do Executivo Local, que submete à apreciação da Câmara, projeto de lei que dispõe sobre a desafetação de área pública e uso comum do povo situada nos comércios locais, CLS, Setor de Habitações Coletivas, SHCS, Região Administrativa 1. Mensagem de autoria do Executivo Local, submete à Câmara para deliberação, projeto de lei que dispõe sobre desafetação de área pública de uso comum do povo, setor leste, quadra 50, setor A da Região Administrativa do Gama. Mensagem 017, de autoria do Executivo Local, que submete à Câmara projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a refinanciar o contrato de abertura de crédito fixo com a garantia real firmada em 9/6/92 com o Banco do Brasil. Ofício de autoria da bancada do Partido dos Trabalhadores comunica ao presidente da Casa que foram eleitos para a sessão legislativa, que se inicia como líder da bancada o deputado Marco Lima, primeiro vice-líder a deputada Maria José Maninha e segundo vice-líder o deputado Vasney Derrori. Relatório de autoria do deputado José Edmar, comunicando programa de visita à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Mensagem de autoria do Executivo do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Submete levada em consideração dos membros da Câmara Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a transformação da URP em vantagem pessoal, em cumprimento da decisão plenária 1995, adotada na sessão administrativa 192. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Estevam dispõe sobre a criação de programa de assistência ao cidadão carente do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Estevam dispõe sobre a destinação dos recursos provenientes das taxas de concessão e permissão dos boxes das feiras permanentes e livres nas várias regiões administrativas do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado César Lacerda dispõe sobre o reparcelamento das quadras do setor de indústrias do Gama na região administrativa 2 e da outras providências. Projeto de lei de autoria deputado Vasney Derrori, altera a norma de edificação uso gabarito NGB 28/89, referente às áreas especiais para templos religiosos nas entrequadras 303, 304, 315 e 316. Projeto de lei de autoria do deputado Zé Edmar, reserva a área que especifica para a construção do monumento aos heróis da Força Expedicionária Brasileira, FEB, e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Marcos Arruda, dispõe sobre a concessão de transferência de posse de domínio pelo Governo do Distrito Federal do setor M Norte Taguatinga, quadras QNM 34, 36, setor Mutirão. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier acrescenta parágrafo ao artigo 2º da Lei 1002, de 2 de janeiro de 96. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier amplia lote na região administrativa de Taguatinga e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha institui a Semana de Prevenção ao Câncer de próstata no Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha institui a Semana de Prevenção ao Aborto no Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Filipelli dispõe sobre o remembramento de lotes no local que menciona na cidade satélite Paranoá, região administrativa 7. Projeto de lei de autoria do deputado César Lacerda, da via que liga o balão do Planaltão ao balão da feira permanente da cidade satélite do Gama, a denominação de Avenida Wagner Pial de Almeida. Projeto de lei de autoria do deputado César Lacerda dispõe sobre a criação do setor de expansão econômica do Gama e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Filipelli dispõe sobre a alienação de terras públicas pelo governo do Distrito Federal na área que menciona e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Vasney Derrori dispõe sobre desafetação e venda de área pública de uso comum do povo e da outras providências. Decreto legislativo da autoria do deputado Luiz Estevam concede título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista Gilberto Amaral. Projeto de decreto legislativo do deputado Lúcia Carvalho concede título de cidadão honorário de Brasília à atleta Carmen de Oliveira. Projeto de resolução de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a estrutura organizacional da Comissão Permanente de Licitação e da outras providências. Projeto de resolução de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a adoção de medidas restritivas ao hábito de fumar em todos os locais de trabalho da Câmara Legislativa.
Projeto de resolução da mesa diretora que estabelece normas que disciplinam a concessão de adicionais de insalubridade e periculosidade aos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Projeto de resolução que altera a resolução número 104 de 95, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução que institui normas para elaboração da folha de pagamento e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de resolução de autoria do deputado Odilon Aires, estabelece procedimento para devolução de servidores requisitados à Câmara Legislativa do Distrito Federal, lotados junto aos gabinetes parlamentares e da outras providências. Indicação de autoria do deputado Vasni Derrori, sugere ao governo do Distrito Federal a construção de um poço artesiano na localidade Vila Nova Esperança, na região administrativa de Planaltina. Indicação de autoria do deputado José Edmar, sugere à Universidade de Brasília, UNB, a implantação de curso superior de fisioterapia entre os seus componentes acadêmicos. Indicação de autoria do deputado José Edmar, sugere ao Poder Executivo a construção de uma praça múltipla de esportes, situada na quadra 12 do setor QNL da região administrativa de Taguatinga, região 3. Indicação de autoria do deputado Manuel Andrade, sugere ao governo do Distrito Federal a complementação da urbanização da QSF 11, Taguatinga Sul. Indicação de autoria do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo, através da Administração Regional de Ceilândia, a construção e instalação do posto de saúde na QNQ. Indicação de autoria do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo a instalação de um posto policial no condomínio Agrovila Privé, situado às margens da BR-70, de frente ao setor O da Ceilândia. Indicação de autoria do deputado Marcos Arruda, que sugere ao Poder Executivo a instalação de um posto de saúde no condomínio Agrovila Privé, situado às margens da BR-70. Indicação de autoria do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo o asfaltamento das avenidas principais do condomínio Agrovila Privé. Indicação de autoria do deputado Marcos Arruda, que sugere ao Poder Executivo a implantação do sistema de esgotamento sanitário no condomínio Agrovila Privé. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo a construção de uma passarela para pedestres sobre a BR-70, ligando o condomínio Agrovila Privé e o setor O. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo, através da Administração Regional de Taguatinga, o asfaltamento da QNM 38 e QNM 40 em Taguatinga. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo a instalação de iluminação pública no setor de oficinas Taguatinga Sul. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo, através da Administração Regional de Planaltina, a construção de implantação de um posto de saúde na Vila Nossa Senhora de Fátima. Indicação de autoria do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo, através da Administração Regional de Planaltina, a construção e instalação de um posto policial militar no bairro Jardim Roriz. Indicação de autoria do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo, através da Administração de Ceilândia, a pavimentação asfáltica do estacionamento do Centro Educacional número 4 da Ceilândia. Indicação de autoria do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo, através da Administração Regional de Ceilândia, a construção e instalação de um posto policial no setor P-Sul de Ceilândia. Indicação de autoria do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo, por meio da Secretaria de Segurança Pública, a construção do quartel para abrigo do destacamento da Polícia Militar de Taguatinga Sul. Indicação de autoria do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo a instalação de uma escola de primeiro grau no condomínio Agrovila Privé. Reivindica o deputado Marcos Arruda, junto à administração do Guará, a implantação do estacionamento público da feira permanente daquela cidade através de indicação. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo a instalação de iluminação pública entre as quadras QSD de Taguatinga Sul. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo a pavimentação asfalto das quadras 4, 5, 6 do setor Q da Ceilândia. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo, através da Administração Regional de Taguatinga, a pavimentação asfáltica entre as quadras 11 e 13 da QSE. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo a implantação do sistema de água potável no condomínio Agrovila Privé. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo, através da QE, a implantação do sistema de esgotamento sanitário na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo, através da Administração Regional de Planaltina, o asfaltamento do bairro Jardim Roriz. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo, através da Administração Planaltina, implantação de infraestrutura na Feira de Confecções de Planaltina. Indicação do deputado Marcos Arruda, sugere ao Poder Executivo o asfaltamento das avenidas principais Castanheira e Araucária, na cidade de Águas Claras. Moção de autoria do deputado Vasni Derrori, reivindica do Governo do Distrito Federal que aceite, nos termos da proposta de acordo formulado pela Associação dos Servidores da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, referente à quitação de débitos trabalhistas nos termos do expediente 24 de abril, submetido à Secretaria de Planejamento. Moção de autoria do deputado
Vasni Dehouri manifesta repúdio ao governo nigeriano por causa da execução do escritor Kensaro Viva e de 8 ativistas em favor dos direitos da maioria Ogoni. Moção de autoria do deputado Marcos Arruda sugere ao Poder Executivo, através da participação regional do Lago Sul, a instalação de um semáforo na pista principal da QI 15. Moção do deputado Marcos Arruda sugere a Telebrasília a instalação de orelhões no condomínio Agovila Privé. Moção do deputado Marcos Arruda sugere ao Poder Executivo a implantação de pavimentação asfáltica no estacionamento da SHLN do Lago Norte. Deputado Peniel, eu solicito a Vossa Excelência fazer uma interrupção nas leituras, porque nós vamos entrar na ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Apreciação ao veto total ao projeto de lei 079/95, que isenta os cidadãos desempregados e os que percebem até 2 salários mínimos mensais do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos no âmbito do governo do Distrito Federal e da outras providências. De autoria do deputado Miqueias Paz. Solicito que o deputado Luiz Estevão apresente relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Do veto. É veto. Mas hoje é o último dia. Rainha. Solicito que o deputado Renato Rainha apresente o relatório. Eu sempre pensei e fiquei feliz. Não sei se eu lembrava dessa informação da imprensa. Não, isso aí o Zé Edmar precipitou, é besteira dele, rapaz. A gente está numa fase de conversação. Qualquer precipitação assim pode até atrapalhar o processo. Relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei número 079/95, que isenta os cidadãos desempregados e os que percebam até 2 salários mínimos mensais do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos no âmbito do governo do Distrito Federal e da outras providências. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 74 da Lei Orgânica do DF, o governador do Distrito Federal submete à apreciação desta Casa por meio da mensagem número 194, de 20 de novembro de 1995, o veto total aposto ao projeto de lei número 079/95, que isenta cidadãos desempregados e os que percebam até 2 salários mínimos mensais do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos no âmbito do governo do DF e da outras providências, por considerá-lo contrário ao interesse público. Em suas razões, o governador alega que, embora o projeto tenha um caráter social que mereça ser considerado e a cobrança de taxa de inscrição para concursos deva ser abolida, principalmente para candidatos sem emprego, no momento atual, o governo está direcionando quase todos os recursos para pagamento de compromissos com o pessoal. Assim, isentar os concursandos do pagamento da referida taxa, apesar de ser medida justa, inviabilizaria o cumprimento de outros compromissos, como o pagamento de salário, de vale-refeição, entre outros direitos dos trabalhadores. Alega ainda que, devido à grave crise de desemprego existente no país, o número de concursados tem aumentado consideravelmente, o que, por consequência, aumenta o custo operacional dos concursos. Cita como exemplo o último concurso realizado pelo governo do Distrito Federal, no qual 123.500 pessoas
se inscreveram para disputar 847 vagas. Como as taxas de inscrição são utilizadas para cobrir parte substancial dos custos do concurso, na situação atual, a sanção do presente projeto obrigaria o governo a suspender os concursos, o que seria mais prejudicial aos desempregados, conclui o chefe do Poder Executivo local. Por outro lado, o autor justifica a proposta, alegando que a seleção feita nos concursos começa na fase de inscrição, através da cobrança de taxas elevadas, prejudicando o ingresso dos menos favorecidos nas carreiras públicas. O autor entende que os concursos públicos estão comprometidos com a desigualdade de oportunidades. São estes, senhores deputados, os elementos de informação que entendo necessário para uma judiciosa apreciação da matéria no âmbito desta Casa Legislativa. É o relatório, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Já está lá tudo ok? Solicito... ao senhor secretário que faça a leitura dos deputados para voto. Os deputados que desejarem a manutenção do veto do senhor governador devem colocar no envelope a sobrecarta sim. Os que desejarem a rejeição do veto devem colocar na sobrecarta o voto não. E os que desejarem se abster, há uma cédula de abstenção. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos deputados para voto. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Só não tem bola lá para voltar a porta, né? Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus. Presente. Olha o ocupado lá. Olha aí. Deputado Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí.
Presente. Hora de chegada, né? Foi ordem de chegada. Vocês acham que cerimônia militar... Deputado Daniel Marques, presente. Deputado José Edmar. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão, presente. Essa coisa do Zé Edmar, ele vai ter que explicar aí. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manuel Andrade. Presente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Marco Lima, presente. Deputado Xavier, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Vasni Derrori, presente. Deputado Zé Ramalho, presente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Já foi chamado. Deputado César Lacerda, está marcado presente. Deputada Lúcia Carvalho.
Mas quem é demitido do governo, ou sai quietinho, caladinho, dá a volta por cima daí alguns dias, ou sai chutando. Viu? Na hora que for abrir a cabine, eu ouvi uma vozinha lá de dentro. Tem gente. Aí ele veio e falou assim, estão fazendo uma cagada. Quanto? 20 votantes. Votaram 20 parlamentares. Bina. Tá barato aí, você viu? Pois não. Diga, João. Gostou? Foram encontradas 20 sobrecargas. Foram encontradas 20 sobrecargas. projeto do Binquer, né, que está voltando para cá. Não é feliz, o veto dele aí. Vocês estão com aquele grupo ainda funcionando? Só um minutinho, só um minuto. O resultado da votação foram 10 votos sim, 10 votos não, nenhuma abstenção. O veto do senhor governador foi mantido. Passo a presidência ao deputado José Edmar. Passa a presidência ao deputado Zé Edmar. Senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Renato Rainha. Senhor presidente, a pedido do nobre deputado Odilon Aires, que se submeteu recentemente a uma cirurgia em virtude do forte odor aqui de cola, de tolueno, ele não estava passando bem, ele pediu a retirada da ordem do dia de hoje de 2 projetos, pediu que eu fizesse esse pedido, do item número 5 e do item número 7, e que colocasse esse projeto na ordem do dia de amanhã, quando ele poderia estar presente. Estou fazendo um pedido em nome do deputado Odilon Aires, que pediu que eu fizesse a essa presidência. Item 5 e item 7, colocasse ele na ordem do dia de amanhã. Ok, deputado. Estamos acatando a retirada do item de ordem do dia de hoje. Pauta do dia de hoje. Muito obrigado. Peço ao secretário para fazer a chamada dos expedientes sobre a mesa. Moção de autoria do deputado Marcos Arruda sugere ao Poder Executivo, através da administração do Guará, a pavimentação asfáltica das vias internas da 4ª CPM instalada naquela cidade.
Moção de autoria do deputado César Lacerda parabeniza o jornal Correio Brasiliense pela publicação da série de reportagens sobre as drogas e suas causas e efeitos. Moção de autoria do deputado César Lacerda parabeniza a Bloco Editores pela veiculação do encarte do Novo Testamento na revista Manchete. Moção de autoria do deputado César Lacerda sugere à Companhia de Água e Esgoto de Brasília que envie esforços no sentido de providenciar a proteção para os mananciais denominados Ponte Terra 1, 2 e 3, localizados no núcleo rural Ponte Alta Norte da região administrativa do Gama. Moção de autoria do deputado César Lacerda parabeniza a TV Record pela atuação na área esportiva e pela formação da excelente equipe de profissionais no ramo da transmissão de eventos esportivos. Moção de autoria do deputado Filipelli solicita providências do Poder Executivo para que seja construído abrigo de passageiros na BR-20 para atender a comunidade de Olhos d'Água. Moção de autoria do deputado Vasni Derrori reivindica ao Poder Executivo a extensão do benefício da redução da base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, objeto do Decreto 1795, de 2 de janeiro de 96, aos setores QNM e QNN da Ceilândia. Moção de autoria do deputado José Edmar solicita ao secretário de Transporte do Distrito Federal uma profunda revisão das tarifas taximétricas cobradas em todo o Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Luiz Estevão requer, nos termos do artigo 106, a retirada do projeto de lei 958, que dispõe sobre multas por atraso do pagamento das contas emitidas pelas empresas públicas concessionárias de serviços públicos do Distrito Federal. Requerimento de autoria do deputado Luiz Estevão solicita a retirada do projeto de lei 537, que autoriza o governo do Distrito Federal a prorrogar a vigência do benefício constante do artigo 2º da lei 875. Requerimento de autoria do deputado César Lacerda requer a retirada de tramitação do projeto de lei 718, que dispõe sobre a alteração do gabarito de norma de justificação que especifica e dá outras providências. Requerimento de autoria do deputado José Edmar requer apensamento dos projetos de lei 101 aos 1051 para tramitação conjunta. Requerimento de autoria do deputado José Edmar requer a retirada do projeto de lei 762. Requerimento de vários deputados requerem a realização de sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal em Taguatinga no dia 5 de julho de 96. Requerimento de autoria do deputado Edmar Pirineus e vários deputados requer a sessão ordinária do dia 5 de julho seja realizada na região administrativa de Braslândia. Retificando, o requerimento do deputado José Edmar é para o dia 5 de junho de 96. Requerimento de autoria da deputada Maninha e Lúcia Carvalho, que solicita a realização de sessão solene no dia 7 de 3 de 96 para comemoração do Dia Internacional da Mulher. Requerimento de autoria do deputado César Lacerda requer a realização de sessão ordinária no dia 5 de agosto de 96 na cidade satélite de Recanto das Emas, em comemoração do seu aniversário. Requerimento de autoria do deputado César Lacerda requer a retirada de tramitação da indicação 349. Requerimento de autoria de deputados Manuel Andrade e César Lacerda requer a realização de sessão ordinária no dia 10 de outubro de 96 na cidade satélite do Gama. Requerimento de autoria do deputado César Lacerda e Manuel de Andrade requer a realização de sessão ordinária na cidade satélite de Santa Maria no dia 15 de fevereiro de 96. Só um minutinho. Requerimento de autoria do deputado Benício Tavares solicita a tramitação conjunta dos projetos de lei 579 e 800 de 95. Atas das sessões 105ª extraordinária, 106ª extraordinária, 107ª extraordinária, 108ª extraordinária, 109ª, 110ª, 111ª, 112ª, 113ª, 114ª, 115ª, 116ª e 117ª, além da 118ª, 119ª e 120ª, 121ª, sessões extraordinárias,
e das sessões ordinárias 147ª, 148ª, 149ª e 150ª. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Cauí. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura das atas. De acordo. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Luiz Estevão, sustos efeitos do decreto legislativo 17.121, de 31 de janeiro, do senhor governador do Distrito Federal. Moção de autoria do deputado Edmar Pirineus reivindica do governo do Distrito Federal providência no sentido de alterar quanto à cobrança em alíquota para fins tributários do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana e taxa de limpeza pública nos terrenos localizados no INCRA 8. Moção de autoria do deputado Renato Rainha reivindica ao excelentíssimo senhor presidente da Telebrasília a instalação de orelhão na QNP 5. Requerimento de autoria do deputado Jorge Cauê requer a realização no dia 13 de dezembro de 96 de sessão solene da Câmara Legislativa em comemoração do 40º aniversário de fundação da cidade satélite do Núcleo Madeirante. Requerimento de autoria da Comissão de Constituição e Justiça solicita a tramitação conjunta dos projetos de lei 647 e 793. Requerimento da Comissão de Constituição e Justiça solicita a tramitação conjunta dos projetos de lei 273 e 920. Requerimento da Comissão de Constituição e Justiça solicita tramitação conjunta dos projetos de lei 350, 616 e 795. Requerimento de autoria da Comissão de Constituição e Justiça solicita tramitação conjunta dos projetos de lei 847 e 941. Requerimento da Comissão de Constituição e Justiça solicita tramitação conjunta dos projetos de lei 865 e 939. Requerimento da Comissão de Constituição e Justiça solicita tramitação conjunta dos projetos de lei 867 e 940. Requerimento da CCJ solicita tramitação conjunta dos projetos 989 e 1005. Requerimento de autoria do deputado Luiz Estevão solicita a transformação do grande expediente da sessão ordinária do dia 20 de março em solenidade de entrega do título de cidadão honorário. Requerimento de autoria do deputado Luiz Estevão solicita a transformação do grande expediente da sessão ordinária de 28 de fevereiro deste ano em solenidade de entrega do título de cidadão honorário. Requerimento do deputado Luiz Estevão solicita transformação do grande expediente de sessão ordinária de 17 de abril em solenidade de entrega do título de cidadão honorário. Projeto de lei de autoria do deputado Renato Rainha dispõe sobre a colocação de placas com o preço das passagens e itinerários dos veículos de transporte coletivo do Distrito Federal. Requerimento do deputado Renato Rainha requer a retirada do requerimento 448. Requerimento de autoria do deputado Renato Rainha. Requer a tramitação conjunta dos projetos 906 e 949, de autoria, respectivamente, do deputado Dilon Aires Heraldo Magela. Requerimento de autoria do deputado Renato Rainha requer a tramitação conjunta do projeto de lei 891, 274 e 430. Requerimento do deputado Renato Rainha, tramitação conjunta dos projetos de lei 889 e 972. Requerimento de autoria do deputado Zé Cafu. Requer a retirada do projeto de lei 463. Projeto de lei do deputado Adão Xavier dispõe sobre anistia de débitos tributários aos clubes sociais e esportivos, entidades assistenciais e filantrópicas, na forma que especifique e dá outras providências. Projeto de lei do deputado Zé Edmar dispõe sobre a mudança de denominação da Avenida Sandu, na região administrativa de Itaguatinga, para a Avenida Sara Lemos Kubitschek. Moção do deputado Zé Edmar manifesta votos de louvor à atleta brasiliense Carmen de Oliveira Furtado pela vitória na corrida de São Silvestre. Projeto de lei do deputado Manuel Andrade dispõe sobre a mudança de destinação do prédio onde funciona a colmeia, localizado em área especial do Gama, para ser instalado o Hospital Regional do Câncer. Requerimento de autoria de vários parlamentares. Requer seja realizada sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal para homenagear a atleta brasiliense Carmen de Oliveira, que venceu a prova feminina da última corrida São Silvestre, realizada em São Paulo, dia 31 de dezembro de 95. Ata da primeira sessão ordinária, realizada em 1º de fevereiro de 96, e ata da segunda sessão ordinária da primeira sessão legislativa, em 5 de fevereiro de 96. Um bando de... Essas duas últimas, 2 dias aqui. Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, deputado Valdinei. Peça a conferência de quórum no plenário, por favor. Aproveito a oportunidade para pedir a dispensa da leitura da ata, senhor presidente. De acordo. Atendendo ao pedido do deputado Valdinei, peço ao senhor secretário fazer a chamada do senhor deputado para fazer a verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Presente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado Zé Edmar. Presente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel. Presente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Presente. Deputado Vazinho de Roure. Presente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Não temos quórum para votação, temos apenas quórum para discussão. Peço ao senhor secretário para fazer a leitura do item número 3. Discussão em primeiro turno, terceiro dia, em regime de prioridade do projeto de lei 191, que dispõe sobre mudança de destinação de lotes dos setores de mansão sul e sudoeste da região administrativa Samambaia, região 12. Autor, deputado Zé Edmar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 022 de 95, que autoriza o governo do Distrito Federal a celebrar convênio com a Companhia Energética de Brasília, SEB e Companhia de Água e Esgoto de Brasília, CAESB, com as finalidades que especifica. Autor, deputado Luiz Estevão. Senhor deputado, eu peço que ao invés de ter lido o item número 4, peço a Vossa Excelência que faça a leitura do item número 7. Não. Não. Perfeito. É o 8. Ao invés do item número 7, então passaremos ao item 8. Item de número 8. Discussão em primeiro turno, terceiro dia, do projeto de lei 452 de 92, que dispõe sobre a publicação trimestral de despesas efetuadas com a publicidade pela administração direta e indireta fundacional do Distrito Federal, em tramitação conjunta com o projeto de lei 1063 de 93, que regulamenta a execução do disposto no artigo 22, parágrafos 1º e 2º da Lei Orgânica do Distrito Federal, de autoria do deputado Geraldo Magela. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Ao próximo item em discussão. O item número 9. Discussão em primeiro turno, terceiro dia, do projeto de lei 1347, que autoriza a construção nas áreas frontais aos lotes residenciais das quadras QNM 34, 36, 38, 40 e 42 de Itaguatinga e da outras providências. Autor, deputado Cláudio Monteiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Peço ao senhor deputado para ler o item número 10. Discussão em primeiro turno, terceiro dia, do projeto de lei 10 de 95, que autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal, a 21ª Delegacia de Polícia, com sede em Taguatinga Sul, RA 3, e da outras providências. Autor, deputado Renato Rainha.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item. Item número 11. Discussão em primeiro turno, terceiro dia do projeto de lei 048 de 95, que autoriza o Poder Executivo a promover a criação e implantação da avenida comercial do setor oeste do Gama e dispõe sobre a desafetação de bem de uso comum do povo das áreas que especifica. Deputado Marco Lima é o autor. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 12. Discussão em primeiro turno, segundo dia do projeto de lei 1327 de 94, que dispõe sobre edificação de monumento com busco de Saburo Onoyama em área que especifique e dá outras providências. Autor, deputado Jorge Cauí. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 13. Discussão em primeiro turno, segundo dia do projeto de lei 1331. Esse é o projeto da sorte. Projeto número 1331 de 94, que autoriza o governo do Distrito Federal a criar o programa das microunidades produtoras de alimento para complementação nutricional Pronutri no âmbito do Distrito Federal e da outras providências. Autoria. Autor, deputado Odilon Aires. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 14. Discussão em primeiro turno, segundo dia do projeto de lei 1417/94, que dispõe sobre a construção de cobertura das áreas frontais dos lotes residenciais das quadras 1 a 6 da Vila Buritis, setor residencial leste da cidade satélite Planaltina e da outras providências. Autor, deputado Cláudio Monteiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 15. Discussão em primeiro turno, segundo dia do projeto de lei 101 de 95, que dispõe sobre a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal do nome do autor das leis oriundas do Poder Legislativo. Autor, deputado Peniel Pacheco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 16. Discussão em primeiro turno, segundo dia do projeto de lei 118/95, que destina a área no setor habitacional Riacho Fundo SHRF para instalação e atividades de cunho filantrópico e assistencial e da outras providências. Autor, deputado Jorge Cauí. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 17. Discussão em primeiro turno, segundo dia do projeto de lei 125 de 95, que cria o Conselho de Consumidores em todas as empresas prestadoras de serviços públicos no Complexo Administrativo do Distrito Federal. Autor, deputado Tadeu Filipelli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 18. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 192/95, que autoriza a criação de um cemitério público na região administrativa de Santa Maria e da outras providências. Autor, deputado César Lacerda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 19. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 210/95, que fixa em 2 anos o mandato do Procurador-Geral do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Luiz Estevão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 20. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 245 de 95, que autoriza o governo do Distrito Federal a construir uma feira permanente na cidade satélite de Santa Maria e da outras providências. Autor, deputado César Lacerda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 21. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 302/95, que altera a lei 226 de 30 de dezembro de 91, que dispõe sobre o controle da comercialização da cola de sapateiro e outros produtos derivados de benzeno, tolueno, xileno, clorofórmio e eto e da outras providências. Autor, deputado Renato Rainha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 22. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 329/95, que estabelece normas específicas para o processo licitatório do transporte coletivo do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Cláudio Monteiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 23. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 339/95, cria o programa de responsabilidade solidária para a segurança no trânsito do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Zé Edmar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao próximo item da ordem do dia. Item número 24. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 357/95, que dispõe sobre a criação da quadra 4A na Avenida Contorno da Vila Vicentina, na cidade satélite Planaltina, Distrito Federal. Autor, deputado Daniel Marques. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 25. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 385/95, que acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 16 da lei 657, de 25 de janeiro de 94, transformando-se o atual parágrafo
único em parágrafo 2º. Autor, deputado Luiz Estevão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 26. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 391 de 95, dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação trimestral das informações que especifica. Autor, deputado Marco Lima. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 27. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 424/95, que institui a obrigatoriedade de admissão de idosos ao acesso aos no acesso aos veículos componentes do sistema de transporte coletivo do Distrito Federal pela porta da frente. Autor, deputado Tadeu Filipelli. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 28. Discussão, primeiro turno, terceiro dia do projeto de decreto legislativo número 022, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Antônio Fábio Ribeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 29. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de decreto legislativo número 081/94, concede título de cidadão honorário de Brasília, pós-morte, ao doutor João Batista Cleiton Rossi. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passaremos ao próximo item da ordem do dia. Item número 30. Discussão e votação das indicações 1097. Tendo agora que fazer a votação e não tendo quórum em plenário, declaro encerrada a presente sessão.